altos e baixos. Empata com o Fluminense, empata com o São Paulo, empata com a Chapecoense, empata com o Bragantino, perde para o Atlético Goianiense. Esse é o Atlético. Flamengo, empata com o Bragantino, perde para o Grêmio, empata com o América Mineiro, e por aí vai, né? Esse é o Flamengo, empata com o Cuiabá. É muito parecido, eu acho que isso passa muito pelos treinadores. Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo você vai ver o que o Mauro César falou de Flamengo e Atlético Mineiro. Quem está oscilando mais, Flamengo ou Atlético Mineiro? Cara, eu sei que o Galo venceu bem o Fortaleza 4-0 no último jogo aí pela semifinal da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro estão iguais ali nos últimos jogos. Flamengo e Galo estão pontuando igual nos últimos jogos, ok? E o Flamengo empatou 2-2 com o Atlético Paranaense e está em aberto ainda, né? O Flamengo está vivíssimo na semifinal da Copa do Brasil, tem tudo para passar o Atlético Paranaense. Vamos ver as análises do Mauro César. Já quero pedir a você que gosta do canal, deixa o like, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, seja bem-vindos. Muito obrigado, compartilhe o nosso vídeo no Zap, no Face, no Insta, isso ajuda muito o nosso canal. Valeu, galera, deixe seus comentários. O que você está achando deste momento do Flamengo? Que não é bom, é claro, né? Beleza? Quero dar os créditos para canal UOL Sport, link na descrição, UOL Sport, programa Posse de Bola. Simbora então, vou soltar aqui o vídeo para vocês. Agora, ô Mauro, essa queda, vamos dizer assim, a queda de produção do Flamengo, vai um empate contra o Cuiabá e um empate contra o Atlético Paranaense, 2 jogos duros. Você acha que ela tem mais a ver com o Renato ou com os desfalques do Flamengo que o Juca acabou de ressaltar? E com relação ao Galo, ele tá jogando mais ou foi só um lampejo contra o Fortaleza com todas essas questões aí que o Juca falou? Fortaleza com um zagueiro só e tudo mais. Qual seria a resposta a essa sua pergunta sobre o Atlético segunda-feira, depois daquela derrota para o Atlético Goianiense? Qual seria a resposta a essa sua pergunta na segunda anterior, depois do empate com o Lanterna Chapecoense? Quase perdeu, depois o Rio tomou o segundo gol. É verdade. O Atlético é tão irregular contra o Flamengo porque o técnico do Atlético ele não tem capacidade de explorar o elenco como o elenco poderia render, a exemplo do técnico do Flamengo. E o problema do Flamengo é o mesmo do Atlético. O técnico e também, claro, eventualmente desfalques, que o Galo também tem, vira e mexe tem desfalques, e o Flamengo tem desfalques importantíssimos, né? Com os quais o Atlético não convive. Ficar sem o Bruno Henrique, ficar sem o Arrascaeta. O Arrascaeta é algo como ficar sem o Nacho e o Hulk, de repente. O Nacho e o Diego Costa ao mesmo tempo. O Diego Costa ainda não se firmou, né, como um jogador importante no Atlético, embora acredito que vá acontecer, como o Bruno Henrique já é, né? O Bruno Henrique vinha sendo o cara mais decisivo. O Bruno Henrique colocou o Flamengo na final da Libertadores. Não foi nem o Gabigol. O Gabigol não tem feito gols, né? Claro, quando o Gabigol está fora é um desfalque importante. Mas o Bruno Henrique vinha na fase melhor. Mas o Flamengo depende demais do individual, como o Atlético muitas vezes depende. Os 10 últimos jogos, você não pode contar a Copa do Brasil, que eu vou falar de brasileiro. Dos 10 últimos jogos, os dois fizeram o mesmo número de pontos. Os 10 últimos jogos. Igualzinho a campanha. Uma derrota, 4 empates, 5 vitórias. Igualzinho, não andou. Pega as 10 últimas partidas de cada um no campeonato. Não as 10 últimas rodadas, porque tem jogo faltando numa rodada, não. Pega os 10 últimos jogos do Galo e do Flamengo. É igualzinho a campanha. Altos e baixos. Empata com o Fluminense, empata com o São Paulo, empata com a Chapecoense, empata com o Bragantino, perde para o Atlético Goianiense. Esse é o Atlético. Flamengo, empata com o Bragantino, perde para o Grêmio, empata com o América Mineiro, e por aí vai, né? Esse é o Flamengo, empata com o Cuiabá. É muito parecido, eu acho que isso passa muito pelos treinadores. E até existem coincidências, como esse 4-0 exuberante e as goleadas do Renato. A mesma coisa, você tem um jogo em que encaixa e que você tem um adversário que começa a oferecer muito espaço e com a qualidade técnica, alguns jogadores velozes que o Atlético tem, o Flamengo tem, naturalmente a coisa vai acontecendo, vai acontecendo. Agora, os times têm problemas, os times são irregulares, né? O Atlético tem uma vantagem de pontos construída antes desses 10 jogos, não foi agora, mas eu acho que os dois deixam muito a desejar. E eu não me iludo com uma vitória de goleada do Flamengo, nem com uma vitória de goleada do Atlético, porque o retrospecto recente mostra um time que vive na montanha-russa. Pode ganhar bem do Cuiabá e pode empatar com o Cuiabá, como empatou o Flamengo, ninguém vai ficar surpreso se isso acontecer. E o Flamengo com o Fluminense, tudo pode acontecer. Conseguiu perder para o Fluminense, com o Ceni ainda como técnico, no estádio do Corinthians, em Itaquera, Neoquímica Arena, no primeiro turno, como mandante, jogando muito melhor o primeiro tempo, dominando completamente, não perdeu gols.
Aí o Fluminense, nos 15 minutos finais, tomou conta do jogo, fez o gol e venceu a partida. Ou seja, o Flamengo já vem assim há algum tempo. E continua. Aliás, o Flamengo tomou gol de cabeça, 2 do Atlético Paranaense, 1 do Grêmio, 1 do Juventude e 1 do América Mineiro. O do América Mineiro custou 2 pontos, o do Grêmio custou 3 pontos. E os 2 do Atlético não custou a derrota no jogo de ida, porque o VAR salvou o Flamengo. Eu escrevi isso, falei isso, aí teve gente que não entendeu. Salvou o Flamengo ou não? Se não existisse o VAR, o Flamengo perderia o jogo. O pênalti só foi marcado por causa do VAR. Então o VAR salvou o Flamengo. É diferente falar que o VAR roubou para o Flamengo, como alguns entenderam. Estou insinuando nada, é uma constatação. Como salvou o Palmeiras naquele jogo da temporada passada contra o River Plate, ou não salvou? Que teve um gol anulado pelo VAR e um pênalti que a arbitragem voltou atrás. Se aquele gol valesse e o pênalti fosse batido e convertido, era 4-0 o River Plate, o Palmeiras não era campeão da Libertadores. Então o VAR salvou. Não estou dizendo que o VAR errou, não estou nem entrando nessa discussão. Porque eu também não concordo muito com esses pênaltis que o cara pula e esbarra no rosto do outro, é falta. Nem falta, nem pênalti. Às vezes é um acidente de jogo. E quando encosta no rosto, basta que o atacante, ou o jogador que é atingido, atacante ou não, se atire no gramado, que aquilo ali vira a Terceira Guerra Mundial. Agora, nesses lances especificamente, achei que o Lucas Fasson foi extremamente ingênuo, né? Porque ele largou mesmo o braço na cara do Rodrigo Caio. Eu achei muito pior do que o do Vitinho. Eu acho que ali a questão maior foi a tolice do jogador, final de jogo, e a bola vinha na cabeça do jogador, do Rodrigo Caio. Ele ia cabecear a bola, né? A bola vinha na direção dele, a não ser que o atleta do Atlético Paranaense conseguisse se antecipar, mas ele largou a mão na cara. Quando parou o jogo ali, óbvio que o VAR ia chamar o Paulo César, não, o irmão dele, Luiz Flávio, família Oliveira. Né? É claro que ele ia marcar. É evidente que ele ia marcar, estava na cara, não tinha a menor dúvida que ia marcar. Agora, eu prefiro não falar disso, não, prefiro falar desse jogo, da péssima atuação do Flamengo, especialmente no segundo tempo, da bagunça que o Flamengo consegue ser em alguns momentos, das ligações diretas, do tal jogo da trocação, isso é incompatível com o time do Flamengo, isso não existe. Mesmo desfalcado, é um time mais técnico que o Atlético Paranaense, é um time melhor tecnicamente. O Atlético tem um técnico que também eu considero muito limitado, e é um técnico que a torcida mesmo está contestando, que é o Alberto Valentim, né? Até hoje não consegui entender essa contratação, mas enfim, pode até eliminar o Flamengo, porque o Flamengo parte para o jogo franco e o jogo se iguala. O Flamengo não põe mais a bola no chão e fala, olha, aqui eu tomo conta, eu sou um time melhor, vou ficar com a bola. Não, o Flamengo tomou um gol, que a pressão do Atlético no campo de defesa do Flamengo funcionou, o Flamengo tentou 3 vezes rifar a bola. Ao invés de sair jogando como tem que sair jogando, um time bem treinado, com jogadores de bom nível, o Flamengo tentou rifar a bola 3 vezes. Na terceira, bola no pé do Abner e na cabeça do Kaiser. Aliás, as 2 bolas que resultaram em gols do Atlético, em cruzamentos, quem disputava com os autores dos gols? Léo Pereira. Léo Pereira não era recuperado pelo Renato Portaluppi há poucas semanas? Ontem eu coloquei no Twitter, façam uma pesquisa. Léo Pereira, Renato Gaúcho, recuperado. Escrevam na busca do Twitter, tá? E vocês vão ver o resultado. Um festival de precipitações. Não, seu Renato recuperou o Léo Pereira, porque ele jogou uma partida ou outra contra o Rosita Sofia, aí, futebol clube, um timeco qualquer, e fez uma boa partida. Naquelas que o Flamengo não é nem incomodado, ABC, sei lá quem. Ah, fala sério. Recuperado o quê? E o argumento, pelo que eu apurei, internamente, o raciocínio da comissão técnica foi: o Léo Pereira conhece bem o Atlético, porque jogou lá. Sim, parecia que ele ainda era do Atlético, porque ele falhou dos 2 gols. Né? Falhou dos 2 gols. Mauro, alguém postou no Twitter, e eu achei bem interessante, fazendo uma comparação com essa marcação do Léo Pereira e a marcação do Grêmio naquele jogo do Jorge Jesus, que o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, do Renato. Sim. Que teve até um português lá que fez uma análise e tal da marcação. Tem a ver? Acho que tem um pouco a ver, porque o Renato até hoje é o técnico que faz até um certo marketing. Não, o Renato usa marcação individual, como se isso fosse a solução de alguma coisa. Independentemente do sistema de marcação, o time tem que ser bem treinado para as coisas funcionarem bem, né? E o time nitidamente tem problemas defensivos que havia com o Ceni e continua existindo. Acho até que piorou nesse aspecto. E reparem um detalhe. As substituições do Michael têm gerado muitas críticas, que de fato o Michael, quando sai, não é o cara para sair. Ele está até tentando. Não é que está muito bem também, mas está tentando. E o Renato alega que está cansado, não sei o quê, o outro está doente, o outro está gripado, o outro tem que ver Netflix, sei lá o quê. Ele tira os caras do jogo. Não sei por que os caras saem do jogo. O Gabigol está no campo, não está passando mal, meu amigo, não está machucado, não está com nenhuma pancada. O jogo está difícil, o Gabigol não pode sair. Não, que ele passou mal antes do jogo, então não deveria entrar. Quer dizer, eu não consigo entender muito essa lógica, né? E também não vou ficar engolindo essa versão oficial. Peraí, então, tirou por quê? Tá bom, beleza, tirou. Isso é o jogo do Cuiabá. Mas reparem que o Michael, por que ele tem se destacado minimamente? Porque o coletivo do Flamengo piorou.
Então, um jogador que ele se destaca por arrancadas individuais, dribles, mudanças de direção, que são as características dele, chama a atenção. Mesmo que as jogadas que ele tenta criar não resultem em nada. Porque quantas jogadas perigosas ele de fato criou? Quantos chutes perigosos ele deu? Quantos passes para que os companheiros finalizassem ele deu? Ele não fez muita coisa. Mas ele aparece, porque ele dribla, ele vai para cima, ele abre mais o campo, porque ele fica jogando ali perto da linha lateral. Então, quando o adversário está fechado, ele é uma boa válvula de escape. Mas é o individual dele. Antes do Renato, o que vinha chamando a atenção do Michael? Algumas boas jogadas, ele foi destaque até no Campeonato Carioca, quando ele começou a sua retomada, né? Vinha fazendo bons jogos. E no Fla-Flu, que ele também foi tirado, o Ceni foi criticado, porque ele estava jogando bem, não só ofensivamente, mas participando muito do jogo, recuperando bola, desarmando. Ele melhorou muito nisso esse ano, desde o começo da temporada 2021. E agora ele sai, isso chama negativamente a atenção, por quê? Porque um time que coletivamente cai de produção, você começa a fazer brilhar quem tenta fazer alguma jogada individual, mesmo que ela não resulte muita coisa. E é o caso do Michael. Então ele começa a parecer o craque do time, entre aspas, porque ele está sempre tentando um drible, ele consegue passar por 2 ou 3, a jogada não dá em nada, vai para a lateral, escanteio e tal, mas ele está ali tentando abrir a fórceps, a defesa adversária. Porque coletivamente o Flamengo não está conseguindo fazer isso. Agora, quando tem aquela, entre aspas, recaída, Jorge Jesus, né? Quando reativa alguns movimentos ali e tal, e está mais completo, aí é uma beleza. É uma beleza, mas até agora o legado do Renato é muito pouco. É mais um legado negativo. E esse jogo de quarta-feira foi um horror. E o Atlético também não jogou bem não, hein? O Atlético não fez um bom jogo. Já vimos o Atlético jogar partidas melhores em outros momentos do que esse jogo, especialmente no primeiro tempo, que foi um horror. Foi muito fraco. O jogo foi ruim. Foi um jogo animado, ali com gols e tudo, mas tecnicamente foi um jogo fraco, de muita ligação direta, dos dois times que ficavam na base do lançamento, o Atlético especialmente. Eu não gostei nem um pouco e eu acho que esse jogo é um retrato do fraco nível técnico dos treinadores brasileiros. Tá aí, galera, as análises de Mauro César Pereira, né? Ele que analisou, né, os dois times, Atlético Mineiro e também o Mengão. E o Flamengo, cara, o desempenho do Flamengo tem caído bastante, né? Contra o Cuiabá, o Flamengo não criou bastante, né? Não conseguiu furar o ferrolho que o Jorginho montou. E agora contra o Atlético Paranaense, o Flamengo empatou graças ao VAR. Eu entendi o que o Mauro César falou, né, cara? É porque, assim, se não existisse o VAR, não teria sido marcado o pênalti, né? E graças ao VAR foi marcado o pênalti. Isso não quer dizer que não foi pênalti. É diferente, né? Foi pênalti e o VAR chamou, porque o juiz em campo não tinha visto. Isso que o Mauro César quis dizer aí no vídeo. E fim de semana agora, sabadão tem, né, cara, contra o Fluminense, né? Jogo contra o Fluminense, mando do Fluminense. E vamos ver aí o que vai acontecer, né? O Flamengo continua desfalcado ainda? Felipe Luiz joga, não joga? Acho que não, hein? Felipe Luiz não joga. Bruno Henrique não joga. Michael, será que o Michael joga? Joga, Michael joga. Gabigol não joga. O Flamengo vem desfalcado. A maior preocupação nossa, eu acredito que seja para quarta-feira. O que é mais importante para você e para mim? Para mim é quarta-feira. Ah, mas se perder se perder para o Fluminense já era o Campeonato Brasileiro. Cara, mas o Campeonato Brasileiro não é nosso. O Campeonato Brasileiro está na mão do Galo, do Atlético Mineiro. Ele está na frente 10 pontos do Flamengo. O Flamengo tem uns jogos a menos, mas ainda não jogou. E quando jogar, daí a gente vai saber se vai conquistar esses pontos ou não. Porque jogando assim, a impressão que passa é que não vai, né? Porque os 2 jogos a menos que o Flamengo tem pelo Brasileiro, 3 na verdade, né? Mas perante o Galo é 2. São eles o Atlético Goianiense, que venceu o Galo, Grêmio e o Atlético Paranaense. Esses são os 3 jogos que a gente tem a menos aí no Campeonato Brasileiro. E não quer dizer nada. Se ganhar, tudo bem, mas se não ganhar, né? Então, assim, o Flamengo tem que pensar nas Copas, eu acho, cara. Campeonato Brasileiro, põe em campo o que tem disponível, né? Você vai quebrar os caras para quarta-feira não jogar contra o Atlético Paranaense? Não, né? Então, você vai poupar os caras que estão lesionados, tipo o Gabigol, tá? Saiu machucado. Você vai poupar o cara. Você vai continuar poupando o Bruno Henrique para voltar contra o Atlético. Você vai continuar poupando o Arrascaeta. Vai que o Arrascaeta possa estar em condições de jogar contra o Atlético Paranaense, né? Então, é isso aí. A gente tem que pensar nas Copas. Campeonato Brasileiro, se o Flamengo com time reserva ou misto conseguir vencer, tudo bem. Se não,
paciência, né, cara? Tinha que ter pensado isso lá atrás, na hora de poupar lá atrás, né? Lá atrás o serviço não foi feito, então a gente está pagando agora. Essa é a minha opinião, o meu ponto de vista. E você, eu quero que você comente também aí o que você pensa a respeito de Copas e Campeonato Brasileiro, tá bom? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, salve nação. Fui.